Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material escrito sobre probabilidades. A gente resolveu na aula passada a questão de número 14, vamos agora para a 15. Então vamos aqui para a lousa, dar uma lida. A questão 15 diz o seguinte: de um baralho de 52 cartas, 2 são extraídas ao acaso, sem reposição. Então você tem um baralho com 52 cartas e retira 2 cartas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de ambas serem de copas? Então, questão 15, vamos dar uma arriscada aqui na lousa. De um baralho de 52 cartas, 2 são extraídas ao acaso sem reposição. Ou seja, você retira uma carta e essa carta não é reposta novamente. Então, ele pergunta, qual a probabilidade de ambas serem de copas? Então, vamos lá. Vou retirar a primeira carta, tá certo? Vou retirar a primeira carta. Quantas cartas de copa tem, Rivalino? Vamos lembrar aqui, né? Ó, o nosso baralho ele é composto de 4 naipes, ouro, copas, paus e espadas. E cartas de copa, se você contar, são 13 no total. Então você tem 13 cartas de copas. Então a chance de você retirar uma carta de copas é igual a 13, número de casos favoráveis a mim, sobre 52, número total de cartas. Então são 13 cartas ao meu favor no universo de 52 cartas. Então na hora que eu puxo a primeira carta, a probabilidade de eu tirar uma carta de copas é 13 sobre 52. Mas o que é que ele diz no problema? 2 são extraídas ao acaso sem reposição. Então você vai extrair 2 cartas. Agora a gente vai extrair a segunda carta. Então ele quer a probabilidade de ambas serem de copas. A primeira carta, a probabilidade dela ser de copa, 13 sobre 52. A segunda carta, a probabilidade dela ser de copa é... Ora, vamos pensar um pouquinho. Eram 13 cartas de copa. Uma foi extraída. Ficaram quantas cartas de copas agora? Ficaram 12 cartas de copas. No universo de quantas, Rivelino? No universo de 51. Por que 51 cartas? Porque uma já foi retirado aqui na primeira situação. E como o problema diz que é sem reposição, então ficaram 12 de copas no universo de 51 cartas. Agora, Rivelino, bem, agora pelo princípio fundamental da contagem, a probabilidade de a primeira ser de copa e a segunda ser de copa, sem reposição, vai ser 13 sobre 52 vezes 12 sobre 51. Não, deixa eu ajeitar aqui. 12 sobre 51. Já é, Rivalino. Então agora é só multiplicar, com certeza, né? Vamos simplificar. Simplificando 13 com 52, ó, 13 por 13 dá 1, 52 por 13 dá 4. Simplificando o 12 com 4, 12 por 4 dá 3, 4 dividido por 4 dá 1. E agora, Rivalino? Agora vamos lá. Dá para simplificar mais alguém? Dá, né? Ó. O 3 e o 51. 3 dividido por 3 dá 1. 51 dividido por 3 dá 17. Então o resultado vai ser 1 sobre 17. Já é, Rivalino? Já é, né? 13 sobre 52 vezes 12 sobre 51, 1 sobre 17. Simplifiquei o 13 com 52 e cuidado na hora dessas simplificações. Deu 1/4. Aí 12 dividido por 4 dá 3, 51 por 3, 17. Então 1 sobre 17. Então qual a probabilidade de ambas serem de copas? A probabilidade de ambas as cartas serem de copas é igual a 1 sobre 17. Já é? Aqui, né, ó, foi mais para você lembrar, sempre importante você ter claro, né, o que representa cada naipe, ouro, copa, paus, espadas, quais são os naipes
vermelhos, quais são os naipes pretos, tá? Então isso é importante que você não perca esse foco. Eu repeti várias vezes essa apresentação aqui mais para você gravar e não perder essa dimensão. Próxima questão. Questão de número 16. Vamos dar uma lida. Questão 16 diz o seguinte. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 7 brancas. 2 bolas são extraídas sucessivamente ao acaso e sem reposição. Olhe que na questão 16 também é igual à questão 15, né? Você está retirando as bolas sem reposição. Lá na 15 você retirava cartas do baralho sem reposição. Aqui são as bolas. Qual a probabilidade de, item A, ambas serem brancas, item B, ambas serem vermelhas? Então você tem 5 bolas vermelhas e 7 brancas. Ou seja, você tem numa urna 12 bolas. Dessas 12 bolas, 2 bolas são extraídas sucessivamente ao acaso e sem reposição. Ele quer saber a probabilidade de ambas serem brancas e o item B, a probabilidade de ambas serem vermelhas. Riveline, agora? Bem, agora vamos aqui para nós dar uma riscada. Então, o item A. Ele pede qual a probabilidade, né, de ambas serem brancas. Rivelino, como é que eu faço? Vamos lá. Você tem o total de bolas. Você tem 5 bolas vermelhas e 7 brancas. Então, o meu espaço amostral tem um total aí de 12 bolas. Então, eu já sei que são 12 bolas dentro daquela urna. Então, uma urna contém 5 bolas vermelhas e 7 brancas. Então, está aqui as 12 bolas. 2 são extraídas sucessivamente ao acaso e sem reposição. Qual a probabilidade de ambas serem brancas? Então, qual é a probabilidade de eu puxando uma carta, essa carta ser branca? Ora, se você puxar a primeira carta, desculpe, né? Estou lembrando aí da questão anterior. Primeira bola. Se você retirar a primeira bola, qual é a probabilidade dela ser uma bola branca? Ora, você tem quantas bolas a seu favor? Você tem 7 bolas a seu favor. Então, 7 sobre 12. Então, você tem 7 bolas brancas. Seu objetivo, puxar uma bola branca. Então, você tem 7 bolas a seu favor, num total de 12, num universo de 12. Então, a chance de você retirar daquela urna uma bola branca é 7/12. Vezes, né, ó, princípio fundamental da contagem. Agora, você vai retirar a segunda bola. Ele quer que ambas sejam brancas. Vamos lá retirar a segunda bola. Ora, como a retirada é sem reposição, quer dizer que quando você puxou a primeira bola, você não repôs mais essa bola dentro da urna. Ela está no lado de fora da urna. Então, quantas bolas tem na urna agora? Um total de 12, que havia, né? Agora você só vai ter 11. Tá? Você retirou uma bola desse universo. Ficaram quantas bolas? 11 bolas. Por que, Rivalino? Porque a retirada foi sem reposição. Então, aquela primeira bola que você retirou, você não repôs mais. Então, 7/12 é a probabilidade de você retirar uma bola branca no universo de 12, vezes 6/11. Rivalino, por que 6/11? Porque você agora tem um universo de 11 bolas, e dessas 11, somente 6 são brancas. Por que somente 6 são brancas? Porque você já retirou uma branca anteriormente. E agora, Rivalino, agora é só fazer o produto. Vamos simplificar, né, para ajudar a diminuir o produto. Vamos lá. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Rivalino, e agora? Agora é só multiplicar. 7 vezes 1 dá 7, sobre quanto? Sobre 22. Então, 2 vezes 11, 22. Pronto. A chance de você tirar ambas as bolas brancas, na primeira e na segunda retirada, sem reposição, é igual a 7 sobre 22. Beleza, Rivalino, entendi. Vamos para a próxima. Próximo item. O item B. O item B ele pede a mesma coisa, tá? Só que ele quer que ambas as bolas sejam vermelhas. Então vamos lá. Vamos lembrar aqui da nossa urna.
Nossa urna tem 12 bolas, 5 bolas são vermelhas. Então, qual é a chance de na primeira retirada você tirar uma bola vermelha? Ora, a chance de você, na primeira retirada, tirar uma bola vermelha é de 5/12. Por que, Rivalino? Porque você tem 12 bolas dentro da urna, seu espaço amostral, né? Número de resultados possíveis. E 5 é o número de resultados a seu favor, o número de resultados favoráveis. Então, 5/12. São 5 bolas vermelhas, num total de 12. Beleza, Evelyn. E agora, vamos para a segunda retirada. Ora, ele quer que ambas sejam vermelhas. Lembrando que a retirada das bolas é sem reposição. Então, 5/12 vezes, como a bola que você retirou não foi reposta, então quantas bolas tem agora na urna? Agora você tem um total de 11. E quantas você tem a seu favor? Ora, se são 5 bolas brancas e uma já foi retirada, então você só tem 4 bolas a seu favor. Então são 5/12 vezes 4/11. E Valine, agora? Bem, agora vamos simplificar. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Rivalina, ainda dá para simplificar? Não, né? 5 é primo, 11 é primo, 3 é primo, vamos só multiplicar. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 11, 33. Já? Então, qual a probabilidade de ambas serem brancas? 7/22. Qual a probabilidade de ambas serem vermelhas? 5/33. Rivalina, posso dar essa resposta em porcentagem? Pode, né? Você pode dividir 7 por 22, 5 por 33. Você vai encontrar o mesmo resultado, só que na forma percentual. Vai depender de como esteja lá a solução, as opções, tá? Então vamos para a próxima. Questão de número 17. Rivalina, 17 fácil, simples. Vamos ver, né? Dá uma lida. De um baralho de 52 cartas, 3 são extraídas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de que as 3 sejam do mesmo naipe? De um baralho de 52 cartas, 3 são extraídas ao acaso, sem reposição. Então você tem um baralho com 52 cartas, você vai retirar 3 cartas sem reposição. Uma vez retirada a carta, ela não volta mais para o baralho. Tá certo? Aí ele pergunta, qual a probabilidade que as 3 que eu retirar sejam do mesmo naipe? Rivalino, como é que a gente faz essa? Vamos aqui para a lousa, né? Então vamos lá. Você vai retirar 4, aliás, você vai retirar 3 cartas. Aqui, 3 são extraídas ao acaso. Outra informação importante, sem reposição. O que é que ele quer? A probabilidade de que as 3 sejam do mesmo naipe. As 3 devem ser do mesmo naipe. Ou seja, as 3 devem ser de ouro, ou as 3 podem ser de copa, ou as 3 podem ser de paus, ou as 3 podem ser de espadas. Tá certo? Desde que elas sejam do mesmo naipe. Não interessa qual naipe seja. Vixe, Rivalino, como é que eu vou fazer isso? Bem, aqui você vai ter que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, primeira decisão que você vai tomar. Ora, a primeira decisão que você tem que tomar é escolher o naipe. Não, ele pergunta qual a probabilidade que as 3 sejam do mesmo naipe. Quantas possibilidades você tem para o naipe, já que as cartas devem ter o mesmo naipe? Ora, você tem 4 possibilidades para a escolha do naipe. Tá? Ele quer que as 3 cartas sejam do mesmo naipe. Então você não sabe qual naipe você vai retirar as cartas. Pode ser de ouro, pode ser de copa, pode ser de paus, pode ser de espada. Então você não sabe qual naipe vai ser, de qual naipe vai ser as cartas que você vai tirar. Então você tem que levar em conta quantas opções de naipes você tem. Então eu tenho 4 possibilidades para o naipe. Uma vez definido o naipe, sua segunda decisão, tirar uma carta, a primeira carta. Ora, como ele quer que as cartas sejam do mesmo naipe e sem reposição, né?
Então, qual é a chance de eu tirar uma determinada carta do mesmo naipe? Ora, cada naipe tem 13 cartas a seu favor. Se você olhar para cá, cada naipe tem um total de 13 cartas. Então, para você tirar uma carta de um determinado naipe, 13 sobre 52. São 13 cartas a meu favor no universo de 52. Mas, Rivelino, eu tenho que puxar outra carta. Aí é a minha decisão 3, né? Quantas possibilidades eu tenho para a segunda carta? Ora, para a segunda carta, como ela deve ter o mesmo naipe da primeira, então você vai ter aí 12, porque já saiu uma do naipe escolhido. Então agora são 12 sobre 51. Tá certo? 12 sobre 51. Por que 12? Porque já saiu uma carta do naipe que foi definido. Então, são 13 cartas no naipe, já saiu uma, agora você vai ter um total de 12. Por que é 51? Porque o baralho tem 52 cartas. Como uma já foi retirada, só ficam agora 51. E por último, decisão de número 4. Retirar a terceira carta. Qual a chance da terceira carta ser do mesmo naipe? Ora, se você tem 13 cartas em cada naipe, já foram retiradas 2. Então vão ficar 11 sobre 50. Tá certo? Por que 11 sobre 50? Porque são 13 cartas em cada naipe, né? Já tinha saído 1, 2. Então tem 11 agora. 13 menos 2, 11. Então tem 11 cartas daquele determinado naipe que foi definido. No universo de quantas? No universo de 50. Por que, velho, no universo de 50? Porque as retiradas foram sem reposição. Como já foram retiradas 2 cartas, você vai ter agora 50. Rivelino, para resolver, para dar a resposta. Bem, agora a gente vai para o princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem, a probabilidade de que as 3 sejam do mesmo naipe é igual ao produto das decisões que eu tive que tomar. Então vai ser 4 vezes 13 sobre 52 vezes 12 sobre 51 vezes 11 sobre 50. Igual. Rivelino, agora? Bem, agora os números são muito altos, né? Não tem sentido você ficar multiplicando esses números todos. Você vai ter que começar a simplificar. Então, bora lá. 13. 13 dividido por 13 dá 1. 52 dividido por 13 dá 4. Beleza, já reduzi um bocado de coisa. 12 dividido por 4 dá 3. 4 dividido por 4 dá 1. Já reduzi mais ainda, né? Deixa eu ajeitar esse 3. Pronto. Agora, Rivelino, agora vamos aqui o 3 e o 51. 3 dividido por 3 dá 1. 51 dividido por 3 dá 17. Beleza, tem alguém ainda que dê para simplificar? Tem, né? O 4 e o 50. 4 dividido por 2 dá 2. 50 dividido por 2 dá 25. Tá certo? E agora, Rivelino? Bem, agora não tem mais onde simplificar. A gente vai ter que só multiplicar, né? Vamos lá, Rivelino. 2 vezes 11. 2 vezes 11, em cima só sobraram 11 e o 2. 2 vezes 11, 22. E embaixo tem 17 vezes 25. 17 vezes 25 dá 425. Já 425. Pronto, né? Você tem aqui a probabilidade que as 3 sejam do mesmo naipe, vai ser 22 sobre 425. Novamente, se você desejar, né,
que essa probabilidade seja dada em porcentagem, você divide, que você encontra o valor bem rapidinho. Joia? Então, questão 17, acabou, né? Aqui lembrando, né, que são só a representação de um baralho, para você não esquecer novamente dos naipes, das cores das figuras, né? Da cor de cada carta. Então, só lembrando isso aí. Moçada, com isso a gente termina a última questão do nosso material escrito, desse nosso primeiro material escrito de probabilidades, tá certo? Esse primeiro material escrito, ele levou em conta o que, Rivelino? Olha, pessoal, esse primeiro material escrito, ele, embora você ache que muitas questões foram difíceis, muitas questões caíram em concurso, mas essa primeira parte, basicamente, foi somente o conceito de probabilidade. Só isso. Ninguém fez assim nenhuma teoria mais profunda, nada. A gente só trabalhou com o seguinte conceito. O que é a probabilidade? É o número de casos favoráveis, o número de casos a meu favor, sobre o número de casos possíveis. Só isso. Então, todas as 17 questões que nós trabalhamos, nós levamos em conta somente esse conceito. Número de casos favoráveis a mim sobre o número de resultados possíveis. Rivelino, e o que é que ainda falta? Bem, falta alguns detalhes. Falta uma teoria mais rebuscada sobre probabilidades. Tipos de evento, o que é espaço aleatório, coisas que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas antes de a gente partir para essa parte, eu só queria chamar a atenção de um aluno que mandou um e-mail para mim, comentando sobre a questão de número 10, o item D. Olha, nesse material escrito inicial sobre probabilidades, lá na questão 10, item D, houve um pequeno problema quando eu subtraí 500 por 220. No lugar de eu colocar 280, eu coloquei 230. Talvez a pressa aqui, a correria, né? Fazendo uma questão ou outra, um item, eu não prestei atenção e simplesmente displicência, eu subtraí errado. Deu 230. Questão 10, item D. Então eu peço a vocês que consertem, tá? Foi somente o item D. Então a resposta era 280 sobre 500, você simplificava e dava tudo ok. No gabarito do TD, quem já pegou o TD, já baixou o PDF, no gabarito está correto. Não houve nenhum erro. O erro foi só meu aqui na hora da aula, tá? Mas no gabarito está todo certinho. Rivelino, o que é que a gente vai ver agora? Bem, de novo, nós levamos em conta nesse primeiro material escrito somente o conceito de probabilidade. Agora não. Agora a gente vai pegar alguns conceitos que vocês têm que saber, além desse, número de casos favoráveis a você sobre o número de casos possíveis. Além desse conceito, tem alguns detalhes que você precisa saber. Tipo, o que é um espaço amostral? O que é um evento? Quais são os tipos de eventos que existem? Então, esses detalhes é importante que você saiba. E depois desses detalhes, a gente vai entrar numa coisa chamada probabilidade condicionada, que também é importante que você saiba. Tá? Cai muito em concurso, gosta muito de cair em concurso. Então, a gente vai ver esses conceitos iniciais agora. Tá? Vamos trabalhar de um por um, tal. Rivelino, eu vou aprender tudo de uma vez? Não. Mas você tem que ir lendo. Por quê? Porque nos concursos ele se refere a esses conceitos. E é importante que você massifique. Joia? Então a gente vai aqui para a lousa, vai ver conceito por conceito, com calma, lendo, discutindo. E é importante, né, para a gente não perder tanto tempo, não ficar todo o tempo falando neles, que você dê uma lida, né, veja os exemplos e assimile isso aí com mais tempo. Por quê? Porque nos exercícios a gente vai falar muito sobre eles. Joia? Então vamos aqui para a lousa. Probabilidades. Conceitos. Experimento aleatório. Primeiro conceito importante em probabilidade. Experimento aleatório. Rivelino, no meio das questões do TD anterior, tu falou nisso, experimento aleatório. Tudo que a gente vai ver aqui, de alguma maneira eu já comentei. Tá certo? Mas faltou aquela parte mais formal, escrita, que vocês tanto pedem via e-mail. Então eu vou escrever aqui, né? Eu escrevi para ficar mais fácil para você. Mas ninguém vai perder muito tempo com isso, não. A gente vai dando uma lida, chamando a atenção porque é importante e bola para frente. Tá certo? Então bora lá. Experimento aleatório. É o experimento cujo resultado, embora conhecido, é imprevisível.
Então, experimento aleatório é o experimento cujo resultado, embora conhecido, ele é imprevisível. Exemplo, lançamento de um dado. Quando você lança um dado, né, esse lançamento, você conhece os resultados, tá? Pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Na hora que você lança um dado comum, qualquer um desses valores pode dar como resultado, mas qual deles vai ser, isso aí é imprevisível, não tem como você controlar. Então, a esse tipo de experimento, a gente dá o nome de experimento aleatório. Você conhece todos os resultados possíveis, mas não tem como você prever que resultado vai ser dado. Então, a esse tipo de experimento, a gente dá o nome de experimento aleatório. E valendo os experimentos aleatórios, eles têm algumas características? Tem. Vamos lá. Para o experimento ser aleatório, quais são as características que ele deve ter? Primeiro, pode se repetir várias vezes nas mesmas condições. Você pode jogar um dado várias vezes, né? Um dado não viciado, um dado comum. Você pode repetir esse experimento várias vezes nas mesmas condições. E todas as vezes que você repetir esse experimento, você vai conhecer o conjunto de todos os resultados possíveis. Sempre que você jogar um dado comum, você vai encontrar os valores de 1 a 6. Um deles vai ser dado, tá certo? Você jogou, um deles ou dá 1, ou dá 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então é conhecido o conjunto de todos os valores, todos os resultados possíveis. Terceiro, não se pode prever o resultado. Se esse dado não for viciado, não tem como você prever o resultado. E vai o que tu chama de dado viciado? Bem, tem alguns jogadores de dado que lixam o dado, dá um jeitinho para cair sempre o número que ele quer. Isso aqui a gente chama de dado viciado, tá certo? Mas um dado comum, normal, né, não se pode prever o resultado. Joia? Então essas três são as características de um experimento aleatório. O que mais, Evelyn, a gente precisa saber? Espaço amostral. O que é o espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, todos os resultados possíveis a gente chama de espaço amostral. Então, no caso do lançamento de um dado, ó, quando você lança o dado e os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6, a esse conjunto aqui, ó, de 1 a 6, a gente dá o nome de espaço amostral. E nós simbolizamos pela letra U. Eu simbolizei pela letra U. Algumas outras bibliografias podem utilizar outro símbolo, tá certo? Eu já vi aquele símbolozinho da resistência, lá de eletricidade, ohm, né, para representar o espaço amostral. Então vai depender da bibliografia que você escolha. Então, o que é o espaço amostral? O espaço amostral são todos os resultados possíveis que você pode obter num experimento. Está aqui, né? O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Né? E é indicado, pode ser indicado pela letra U, tá certo? Lembrando que vai depender da bibliografia. No nosso caso, a gente vai representar pela letra U. Exemplo, né? Lançamento de uma moeda. Quando você lança uma moeda, quais são os resultados possíveis? Ora, os resultados possíveis são cara ou coroa. Toda vida que você lançar uma moeda, essa moeda ou dá cara ou dá coroa. Então, cara e coroa é o que nós chamamos de espaço amostral num experimento aleatório que é o lançamento de uma moeda. Tá? Então, espaço amostral são todos os resultados que eu posso obter num determinado experimento. Já? Então, moçada, com isso a gente inicia, né, os nossos conceitos básicos sobre probabilidade. Nós fizemos várias questões usando somente o conceito e agora a gente está
detalhando mais algumas coisas que vocês precisam saber. Na próxima aula a gente vai vir para já falar de eventos e outros detalhes que vocês também vão necessitar conhecer. Tá certo? Então até daqui a pouco e a gente volta com mais conteúdo. Forte abraço, valeu pessoal.